Olá pessoal, estamos com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Os homens e mulheres trans reivindicam o reconhecimento social e legal como homens e mulheres. Eles desejam ser identificados como tais pela sociedade. A voz é uma característica de importante impacto na percepção de gênero e estigma social. Sendo assim, é um elemento essencial na transição e afirmação de gênero. Para falarmos sobre este assunto, recebemos em nosso estúdio a fonoaudióloga Bruna Vieira de Maria. Primeiramente, Bruna, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada. Bruna, quais as diferenças psicoacústicas da voz e da comunicação em indivíduos transgêneros? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que começar a falar sobre os cisgêneros, né? Antes da gente falar sobre os transgêneros. Tá certo. A voz, ela é um importante fator de comunicação, né? A gente se comunica principalmente pela voz. E a voz, ela traz características individuais. E de gêneros também. A voz masculina é completamente diferente da voz feminina. A forma de comunicação masculina é completamente diferente da forma de comunicação feminina. Né? A tua leitura inicial, ela traz uma voz forte, centrada, pautada. Talvez se eu fosse ler as mesmas coisas que tu estavas falando agora, ia ter mais suavidade, ia ter um pouco mais de lentidão na minha fala. A gente tem características diferentes. Quando a gente parte para as pessoas transgêneros, eles estão buscando esse reconhecimento social, né? Eles não se identificam com o que eles têm enquanto gênero e eles querem uma mudança, eles estão atrás dessa mudança. Por uma questão principalmente de qualidade de vida, né? O que a gente busca em vida é ser feliz, o que a gente busca em vida é ter qualidade no que a gente faz de dia a dia. Então, essas pessoas, quando elas partem para esse processo de transição, elas partem querendo se autoafirmar. Né? Primeiro para elas, depois para o círculo menor delas, depois para um círculo maior de sociedade. Essa autoafirmação traz as características vocais junto. Porque quando eu tenho características masculinas por causa das minhas condições anatômicas e eu passo a precisar de características, ou eu me identifico mais com características femininas, a minha voz não vai mudar automaticamente. Então, eu passo por um processo de transição na parte vocal também. Ou eu preciso passar por esse processo de transição na parte vocal também. E essas características, elas precisam sofrer modulações nas pessoas transgêneros. Porque se eu sou, a partir de hoje, mulher transgênero, eu tenho características masculinas. Então, a minha voz é mais grave, a minha forma de comunicação é diferente. Eu vou trazer essas características que são anatômicas. E eu preciso modificá-las. Então, quando a gente vem para as pessoas transgêneros, eu tenho que identificar qual que é a posição que ele quer e trazer junto na demanda dele. Então, eu preciso conseguir conduzir o processo de transexualidade dele junto com as questões vocais dele, porque senão ele não se reconhece. Não adianta eu dizer que eu sou, a partir de hoje, uma mulher transgênero e eu ter uma voz extremamente grave, né? Porque não bate, não identifica. Né? A gente não se identifica, a gente identifica o outro pela voz, não identifica? A gente liga para a pessoa e a gente reconhece que é o padrão de voz da pessoa. A gente liga para alguém e a gente já sabe quando a pessoa fala um oi, se é uma voz feminina ou se é uma voz masculina. Quando a pessoa vai passar por essa transição, como é que ela se identifica a partir de hoje como mulher? Mas ela abre a boca e a voz dela sai muito grave. Né? A voz dela sai com características muito masculinas. Como que fica essa produção vocal e como que fica para essa pessoa nesse processo de transformação, de transexualização dela? Né? Então, a gente tem que entender primeiro esse contexto do quais são os padrões anatômicos naturais e o quanto eles impactam numa comunicação humana, o quanto isso traz com a gente as nossas características e as nossas colocações enquanto ser humano e o quanto vai impactar nessas pessoas. Certo. E como o profissional, então, da fonoaudiologia entra nessa parte? Como fazer? Então, a gente tem várias formas de modulação, né? Se a gente falar de uma laringe masculina, a gente está falando de uma prega vocal também que tem condições anatômicas diferentes. Então, é uma prega vocal maior, é uma prega vocal mais grossa. Isso faz com que tenha características mais graves, porque vai vibrar mais lento e vai trazer uma frequência fundamental, um timbre mais grave. Se eu falar de uma voz de laringe feminina, eu estou falando de uma laringe mais curta e mais fina. Isso traz características mais agudas. Num processo das pessoas transgêneros, a gente tem que ir modificando junto com eles essas características, tentar amenizar
essas questões de frequência da voz, de pitch, de forma de comunicação, né? Enquanto eu estou me comunicando aqui contigo, está natural a minha movimentação, os meus gestos, né? Porque é uma característica normalmente mais feminina. Se tu falar comigo, às vezes tu vai falar com mais tranquilidade, tu vai falar sem movimentar muito, sem ter muitos gestos associados à tua comunicação. Então, a ênfase que a gente dá, né, uma característica feminina, às vezes é prolongar mais as vogais, a gente acaba tendo mais ênfase, mais prolongamento nessas vogais e na voz masculina, na comunicação masculina. A gente não tem isso, essa suavidade, talvez um pouco mais de soprosidade, são tudo características que a gente tem de diferenças masculinas e femininas. Então, quando a gente vai falar de um processo para passar para uma transexualidade masculina ou feminina, a gente tem que, claro, né, primeiro de tudo, saber onde a gente quer chegar ali, né, se é uma transição masculina ou feminina, e daí traçar esses objetivos junto e ir modificando esses padrões vocais e esses comportamentos comunicativos associados. E de que maneira, então, Bruna, essa intervenção pode ser assegurada à população trans? Para iniciar, a gente tem que lembrar que eles têm direitos sociais garantidos como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão, né? O direito à saúde é para todo mundo. E esse processo deles envolve saúde, porque envolve qualidade de vida, envolve saúde física, envolve saúde mental, né? Eles precisam estar integrados na sociedade, né? A gente sabe que eles já sofrem preconceitos absurdos. Eu tenho um preconceito de como é que eu garanto uma empregabilidade, por exemplo, dessas pessoas, se às vezes a gente precisa de um posto masculino. E aí aquela pessoa, ela tem uma caracterização vocal feminina, né? E não se enquadra. Então, a gente precisa garantir que essas pessoas estejam integradas e a gente precisa lembrar que, antes de mais nada, a fonoaudiologia, ela caminha num conceito, ela vem, historicamente, ela vem caminhando junto com a sociedade de acordo com as demandas da comunidade, né? A gente não tem aquele padrão, a gente saiu de um padrão biomédico, que a gente centra só na doença, que a gente quer resolver de forma individual. E a gente precisa resolver de forma mais ampla. A gente precisa garantir que essas pessoas estejam integradas. A gente precisa garantir que elas consigam ter essa voz delas garantidas, né? Ter acesso à saúde é direito de todo mundo. Existem algumas portarias do Ministério da Saúde que garante esses processos de transexualidade dessas pessoas. O fonoaudiólogo não está incluído nessa portaria, né? Está incluído médico, assistente social, médico cirurgião, médico obstetra, médico endócrino, mas o fonoaudiólogo não é incluído nessa portaria. Tão importante, essa pergunta, maravilhoso, tão importante, né? Por que não? Tem uma frase bem bacana da comunidade trans, que eles falam nada de nós sem nós, né? Então, não adianta a gente querer falar deles sem eles, né? Quando a gente cria essas portarias, essas pessoas que vão usufruir desses direitos, elas estão inclusas nas decisões dessas portarias? Né? Normalmente não, nem eles, nem tantos outros, né? A gente precisava ter uma portaria, umas definições com a sociedade que vai usufruir daquilo ali junto nas decisões, né? E nós não temos. Então, por enquanto, nas portarias do Ministério da Saúde, o fono não vem. Mas o fonoaudiólogo é um direito garantido por ter direito à saúde. Se eu tenho uma demanda vocal, eu tenho acesso ao fonoaudiólogo. A questão importante é: os nossos serviços de fonoaudiologia estão também capacitados para receber essas pessoas? Né? Não que elas sejam diferentes, mas a gente tem características individuais do tratamento que a gente vai ter ali. Então, a gente precisa garantir que a gente tenha serviços que consigam trabalhar em cima da demanda dessa população. Né? E aí tem alguns serviços no Brasil que ele já tem os ambulatórios com a presença do fonoaudiólogo, outros ainda não. Mas a gente pode procurar serviços capacitados, profissionais que tenham essa visão diferenciada para continuar garantindo o acesso deles. Eles têm esse acesso garantido, eles precisam ter esse acesso garantido, como qualquer outro cidadão, como qualquer outra pessoa que precise de atendimento fonoaudiológico. Tá certo, então o tempo passa rapidinho, assunto bem interessante, daria para trazer muitas mais perguntas que me vêm em mente, mas fica para uma próxima edição. Então, claro. Fonoaudióloga Bruna Vieira de Maria, obrigado pela sua participação. Imagina, não por isso. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima edição.